Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso novo blog, gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala. O WhatsApp é São Paulo 11 974012235. Chat no site da AltV, ainda o telefone que fica à sua disposição também, São Paulo, 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, cirurgião plástico, Dr. Leci Marcondes. Dr. Leci, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zancopé, estar aqui com você. O senhor é titular da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina, correto? Isso, também. Tem mais ainda a Sociedade Brasileira de Queimados. Isso. Integra o corpo clínico do Hospital e Maternidade São Luís e também o Albert Einstein. Exato. Anunciei corretamente? Exatamente. Faltou algum? E membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, né? Estava faltando. Obrigado. Também conosco a oncologista clínica, doutora Marineide Carvalho. Prazer tê-la aqui, doutora Marineide. Prazer. Obrigado pela oportunidade. A senhora é coordenadora do Serviço de Oncologia Clínica da Santa Casa de São Paulo? Perfeito. Correto? Correto. E ainda professora assistente da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Pois Da é. mesma forma, faltou alguma coisa? Não. A senhora é muito Já é muito trabalho. A senhora é muito gentil. Neurocirurgião Sérgio Tadeu Fernandes. Prazer tê-lo aqui, doutor Sérgio. O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade também. E prazer aos demais convidados. O senhor é do Instituto Brasileiro Integrado de Neurociências. Exatamente. E o que mais? Sou coordenador da neurocirurgia vascular do Hospital Brigadeiro. E acho que vou me encerrar por aí, porque também já é muito trabalho. Tem muito mais também, tem né? muito trabalho. E a esteticista Beth Shui. Isso, Correto, Beth? correto. O que é Nail Delivery? Nail Delivery. Nail Delivery. É Mais próxima, por uma favor. empresa que presta serviços dentro de empresas, né? Sim. Hoje há uma tendência de serviços para colaboradores, que a gente chama de... a gente leva todo o serviço de beleza e bem-estar para dentro das empresas. E as empresas, as grandes corporações estão aderindo muito isso para os seus funcionários. O que é Diva Solidária? Diva Solidária. É uma ação que eu também promovo dentro das empresas, onde eu convoco as mulheres das empresas, que eu chamo de diva, né? E solidária porque elas doam seu cabelo para pessoas que precisam. Pessoas que estão doentes de câncer, que perderam seu cabelo, e mulheres que perderam seu cabelo por outras cirurgias e está com baixa autoestima. E como é a aceitação? Muito boa. As pessoas aderem, abrem os braços mesmo para essa campanha e tem surtido um efeito bem bacana nas empresas. Tem uma interação, porque a senhora citou a área exatamente do doutor Sérgio e doutora Marineide, não é? A área das duas que nós temos, eles têm pacientes com queda de cabelo Isso. constante. Existe uma integração? Sim. Eu, inclusive, sou uma diva solidária também. Esse ano, o ano passado, eu fiz uma cirurgia bariátrica. Meados, mais ou menos, em abril. Em abril, eu comecei a perder cabelo. Claro que não como numa quimioterapia, numa quantidade bem menor, mas eu pude perceber o quanto isso é importante e dificulta muito na relação das mulheres, né? Quando a gente perde o cabelo, a gente se sente fraca, se sente impotente. E eu me perguntava, nossa, como é que o cabelo pode interferir tanto na nossa autoestima, na nossa vida? E isso aconteceu comigo. Claro que foi numa escala menor, mas eu fiquei bem abatida. E eu já venho fazendo essa campanha tem 2 anos e meio, mas foi depois de 2 problemas de câncer na minha família, só que não foi com mulher, foi com 2 meninos. E eles ficaram muito abatidos com a doença e com a perda do cabelo. E aí eu imaginei, se 2 meninos, né, estão tão infelizes porque perderam o cabelo, imagine a mulher.
Então, a minha campanha começou a partir daí, desse problema familiar. E aí, eu morava na Bahia quando isso aconteceu, vim para cá, para São Paulo, vi uma oportunidade maior, quando eu comecei a trabalhar com a Nail Delivery dentro das empresas e aderi a essa campanha dentro das empresas que eu trabalho hoje. É lógico que o doutor Deci também tem relação com isso, mas especificamente o doutor Sérgio, a doutora Marineide, ela fala de autoestima de mulher, né? Principalmente da mulher. E é raro a gente ver mulher nessa situação. Quando a gente propõe um tratamento de quimioterapia, o que acontece de imediato é a pergunta: meu cabelo vai cair? E a resposta que nós damos vai cair sim. E a pergunta seguinte aí, como é que faz? Então, hoje, dentro das empresas, dos serviços públicos, principalmente, existem essas ONGs, que eu vou chamar de ONGs, que fazem essa suplementação. Então, essa é uma ONG que faz isso. Várias outras hoje se preocupam com essa doação. Isso. E não é só a doação do cabelo. Além de doar, eles fazem as perucas. Isso. E nós recebemos já a peruca para colocar na paciente e faz toda a diferença do mundo. Toda. Eu não sou uma ONG propriamente dita. Na verdade, eu dou Preciso o que você cabelo, fale bem eu próximo. dou o cabelo para as ONGs, né? Isso. E para as pessoas que me procuram, independente de ONG, né? Baixa autoestima por conta do cabelo. Então, essa pessoa vai receber o cabelo. E é importante salientar também que não é doar por doar, é doar porque realmente quer. Quando uma diva vem, eu quero doar, você realmente quer doar esse cabelo? Porque a mulher, ela preza muito pelo cabelo. Sim. Eu digo que o cabelo é um órgão da mulher, né? E tem algumas mulheres que estão tão apegadas ao cabelo que ela até quer doar, mas quando pensa em cortar o cabelo, será que é isso mesmo que eu quero? Então, eu não quero que a minha diva solidária fique infeliz porque doou. Então, na verdade... Tem Quem que ter um titubeia trabalho. dessa Isso. forma não é uma É melhor diva. não. é Na verdade, solidária. ela tem que Exato. estar bem mesmo para essa ação, né? Não adianta fazer o outro feliz e ficar infeliz. As duas partes têm que estar Doutor felizes. Sérgio, eu gostaria que o senhor desse a... Na neurocirurgia, antigamente, os colegas não se preocupavam muito com essa questão da autoestima do seu paciente. E era extremamente frequente, ao submeter o paciente a um procedimento neurocirúrgico, simplesmente fazer a tricotomia, raspar toda a cabeça do paciente. A gente acreditava que isso era uma questão de higiene. E o passar dos anos nos mostrou que, na verdade, não era bem isso, e que a gente precisava se preocupar, sim, com a autoestima do paciente, pois ser submetido a uma neurocirurgia já é algo que choca, né? Passar por um procedimento no cérebro, abrir a cabeça. Então, hoje, alguns profissionais, ainda infelizmente não são todos, têm esse tipo de preocupação. A gente costuma, particularmente no nosso serviço, na nossa equipe, principalmente quando são mulheres, a gente prioriza uma tricotomia, raspar o mínimo possível do cabelo dessa paciente, porque a gente sabe do impacto que isso tem na recuperação pós-operatória. E quando se trata, então, de um paciente oncológico, ainda mais, porque esse paciente sabe que, num dado momento, vai perder o cabelo. Então, a gente esse... Não tinha nem discussão, já rapa o cabelo, é dessa forma? Exato. O procedimento? Era isso. assim? Era. Eu acho que, Doutor Leci. lógico que em algumas décadas para trás era dessa forma, né? A oncologia continua, porque não tem outra forma de se fazer o tratamento e não ter alopécia por causa da quimioterapia, e a neurocirurgia também. Na cirurgia plástica também, porque nas ritidoplastias, que são cirurgias que você faz de face, antigamente, ainda hoje tem alguns colegas que ainda raspam um pouco o cabelo no local da incisão, por causa do fio, do cabelo, etc. e tal. Mas a maioria já não está mais fazendo isso. A mesma coisa, assim, é um detalhe isso. Quem já fez urgência no pronto-socorro, antigamente, eu falo, há 2 décadas atrás, quando uma criança cortava o supercílio, por exemplo, ou a sobrancelha, você ela raspava a sobrancelha para dar o ponto, não é isso?
Fizemos E muito isso, né? E a sobrancelha demora muito para crescer. Então são coisas que você vai se adequando com o tempo e percebendo que a autoestima realmente, como ela disse, é de suma importância no contexto geral de qualquer tratamento que a gente Quando faça. o senhor fala em alopécia, não é? A gente imagina a queda de cabelo uniforme, mas a alopécia ela é disforme. Você tem vários tipos. Sim, sim. Né? Né? Você tem a areata, por exemplo, Eu sou que ela é... jornalista, eu sou só curioso. Né? A Por isso que eu areata, pergunto. a areata é assim, eu tenho uma equipe que faz parte de transplante capilar e tal, que eu não faço, mas a doutora Lia faz, e eu lembro que ela fez num coreano, que veio da Coreia para fazer o transplante de cabelo aqui, e aí ele estava muito estressado, que ele devia fechar negócio, alguma coisa assim, ele teve alopecia areata, que é uma parte causada mais pelo estresse. E aí começou a cair tufos. Tufos. Imagina, a pessoa vem fazer um transplante e cai tufos de cabelo, né? Tive que explicar para ele que realmente aquilo ia passar, só queria ter uns 6 meses a 1 ano para aquilo equalizar e ficar normal. Então, e ele vinha com boné na cabeça e atrapalhava o transplante também. Então, o cabelo realmente é algo que, no contexto do ser humano, é algo importante, né? Incrivelmente. Doutora Marineide, que simpósio a Santa Casa se prepara para realizar? Nós vamos, pelo 2º ano, fazer um encontro onde os temas mais importantes da oncologia, em termos de experiência de laboratório e experiência clínica, divulgados lá na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, vai ser abordado. Então, o que acontece? A Sociedade Americana de Oncologia Clínica faz um congresso onde reúne 40.000 especialistas e o resultado desse congresso passa a ser divulgado no mundo inteiro. E nós vamos fazer isso. São 11 temas que serão abordados por colegas de toda a cidade de São Paulo, de todas as instituições de peso que atendem oncologia. Isso vai ser no dia 8 de agosto, durante todo o dia, no Maxud Plaza. E a nossa ideia é ter, além do médico oncologista ou do residente, as pessoas que também trabalham com oncologia, que hoje precisam de uma informação diferenciada, que é o farmacêutico e o enfermeiro. Então, durante muitos anos, sempre se pensou no médico como a pessoa que precisa da informação de primeira linha. E agora não. Agora você também trabalha junto com farmacêutico e enfermeiros. Esses simpósios não são comuns no Brasil, né? Eu sempre ouço os teus colegas, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Inglaterra, eu vou para não sei aonde. Justamente. A história é que quem pode vai para o Congresso Internacional. Mas a quantidade de colegas que precisam também de informação é muito grande. E a nossa ideia de transformar isso mais democraticamente foi essa. Então, nós fomos para o Congresso, mas agora eu quero dizer o que é que eu ouvi no Congresso. Sim. Então, essa é a ideia. Dia 8 é no outro sábado, No né? outro sábado. No outro final de semana. Sábado, isso. No Maxud. No Maxud. E como é que se participa? Existe, Se eu fosse farmacêutico, se eu fosse enfermeiro, isso. como eu poderia participar? Existe um site onde é possível fazer essa inscrição, que é o sascic.med.br. sascic.med.br. A gente volta. Eu não consegui registrar ainda, mas ainda consigo. E se eu esquecer? Meu Deus. Não é correto. Doutor Sérgio, a gente iniciou falando exatamente sobre, né, a necessidade de se rapar todo o cabelo de quem vai passar por um procedimento, mas no teu caso, como neurocirurgião, o que seria uma cirurgia por imagem? Preserva o cabelo? Ela serve, inclusive, para isso, né? A neurocirurgia ela precisa, muitas vezes, de mapas, né? E quando nós não tínhamos o recurso tecnológico, a gente lançava mão de referenciais anatômicos naturais para podermos nos localizar. É como se fosse o nosso GPS.
A neurocirurgia tem uma peculiaridade que o local onde a lesão se apresenta, às vezes, é o fator determinante entre dizer se, apesar do comportamento biológico ser benigno, o local onde aquela lesão está não é benigno. E a cirurgia guiada por imagem, ela nos auxilia nesse aspecto, a termos uma cirurgia objetiva. Com isso eu consigo fazer incisões menores, acessos através do crânio menores, porque eu tenho uma segurança maior na localização daquela lesão. Eu tenho uma precisão maior. Então, a cirurgia guiada por imagem, ela nos ajuda nesse sentido. Ela faz com que sejamos mais objetivos e que tenhamos uma segurança maior no procedimento. E esse procedimento já é comum? Nós temos uma dificuldade grande no Brasil, que eu acho que é peculiar a todos, não só na área da saúde, que é a questão econômica, né? Então, viabilizar esse tipo de recurso não é algo tão simples. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é corriqueiro. Toda cirurgia que vai se fazer, neurocirurgia que se faz nos Estados Unidos, o paciente tem a oportunidade de ser beneficiado com esse tipo de cirurgia. Já no Brasil, isso não é uma realidade, não é uma coisa corriqueira. A gente precisa pedir com antecedência, isso precisa ser autorizado por quem vai pagar por aquele procedimento. Então, essa questão econômica ainda é um entrave para nós aqui no Brasil. O serviço público não oferece ainda? Não. Alguns centros, algumas ilhas de excelência, principalmente as universidades, né, os locais que formam neurocirurgião. Mas não é do meu conhecimento que isso seja algo usual. Quando a gente iniciou Gente que Fala aqui, a Beth, ela se referia à cirurgia. Você fez uma cirurgia bariátrica? Isso. Isso? Isso. Estou chegando na área dele. É. Do Dr. Leci. Você conseguiu reduzir quantos quilos? 33 quilos e tem 6 meses que eu fiz a cirurgia. É bem recente. Bem recente. Estou me recuperando ainda. Dr. Leci, quando eu vejo aqui cirurgia plástica e obesidade mórbida, eu gostaria que o senhor explicasse, eu peço sempre que se explique, porque eu sou difícil de entender. Porque eu quero a explicação, o esclarecimento de obesidade e obesidade mórbida. Parece um tema banal, mas não é não. Não, não é. A população brasileira, na verdade, tem mais ou menos em torno de mais de 52% obesos. Ou obesos mórbidos também. Porque o obeso mórbido no Brasil, ele tem menor quantidade que nos Estados Unidos, por exemplo. Então, se ela operou com 100 e poucos quilos, Não. Ou menos de 100... Eu operei com índice de massa corpórea 36,5, mas eu tinha algumas comorbidades, que são as doenças relacionadas à obesidade. Então, o que acontece na obesidade? O que tem sido um benefício gigante, eu acho, para o obeso ou obeso mórbido, são as cirurgias bariátricas, as reduções de estômago, que você vai perder peso. Então, existem várias técnicas que se aplicam a isso, e você perde 30, 40, 50, 80 quilos. Tem paciente que eu já operei que perdeu mais de 100 quilos, são os extremos daquela curva de Gauss, vamos dizer assim. A gente coloca no extremo esse paciente. A maioria dos pacientes perde em torno de 50 quilos, 40 quilos. Essa é a média que eu tenho visto no consultório, porque no Brasil as estatísticas são muito deficientes, pelo menos na minha área de cirurgia plástica. Eu costumo questionar toda vez que vejo uma estatística aqui, se pois será que isso traduz a realidade ou não? Em matéria de cirurgia plástica, em cirurgias do abdômen, vamos dizer assim, é uma estatística de 2005, se eu não me engano, nós fizemos 65 mil abdômenes no Brasil, que é um volume considerável, né? Se a gente colocar em conta toda a cirurgia plástica, foram mais de 620 mil cirurgias. Hoje, o Brasil é um dos principais centros hoje. O Brasil é um centro tanto formador, como também um centro executor, vamos chamar assim, das cirurgias, né? Ele está
entre primeiro e segundo, e isso ele está revezando agora com os Estados Unidos, né? A gente estava em segundo, parece que nós passamos em primeiro, depois os Estados Unidos passam em primeiro, então está primeiro e segundo, Brasil e Estados Unidos em matéria de volume cirúrgico. Então, voltando ao que você havia me perguntado, o obeso, na verdade, como ela disse, tem muitas comorbidades, que são muitas doenças atreladas ao excesso de peso, ao ser gordo, que é um termo que eles não usam. Mas você ser gordo leva a um aumento da sobrecarga da estrutura óssea que a gente tem, que vai impactar onde? No joelho. Então, é um problema de articulação grave que eles acabam tendo, hipertensão, diabetes, e por aí você vai... E, logicamente, que a resistência física com isso cai em muito. A partir parte de que momento imunológica. o senhor considera um obeso mórbido? Tem uma tabela para isso? Tem, você tem o índice de massa corpórea. Sim. Então, se você... e aí você vai dividir o peso pela altura ao quadrado do paciente. Então, tem uma continha para você fazer. E o paciente que tem até 18 de IMC está dentro da normalidade. O paciente que tem um pouco mais, chega a 30 e pouco... Existe até um preconceito em relação a isso. Eu sofria preconceito porque era gorda. Ah, mas para fazer a cirurgia você não é tão gorda. Ai, mas você vai fazer cirurgia? Como assim? Você não é tão gorda. Eu não sou tão gorda para fazer a cirurgia, mas eu sou gorda, por exemplo, para vestir uma roupa que eu que der na Mas telha, isso né? que você está falando, assim, você pode não ser gorda para vestir, para fazer a cirurgia visualmente. Isso, Mas visualmente. se você faz uma continha A do continha índice do de massa IMC. corpórea, você acaba sendo obeso, classificado como obeso ou obeso mórbido. Então, você fica dentro de um limite estranho. Ontem, coincidentemente, eu atendi uma paciente que relatou exatamente isso que você está falando agora. Ela emagreceu 40 quilos e disse assim, as pessoas estão me achando, falando que eu fiquei feia, porque eu fiquei magra. Mas ela está com o rosto bonito. Só que as pessoas que conhecem o gordinho sempre é mais o rosto redondinho, bonitinho, né? Rechonchudo, né? Prefiro Sempre o meu mais simpático. Saudável. Sempre simpático, Mais né? saudável, É né? saudável. É um saudável que os de pediatras feliz. falam daquela criança farinácea, né? Que é gordinha e tal, mas é só por farinha, na verdade não tem proteína. Então é mais ou menos isso. Então, quer dizer, ela estava muito assim desconcertada, queria fazer o rosto, mas ela tinha um rosto muito bonito. Então eu falei, o teu rosto está ótimo. Logicamente que o resto do corpo, pelas próprias condições do emagrecimento, de falta de proteína, enfim, que a cirurgia leva e que isso é explicado para todos os pacientes, então você vai ter que recuperar esse excesso de pele que ficou sobrando, essa flacidez da mama, da barriga, enfim. Ô, Bente, posso aproveitar você aqui no Pode, programa para perguntar pode. um pouco mais? Você citou antes que o doutor Lessi é comorbidades, é isso? Isso. O que te levou realmente Então, ao procedimento cirúrgico? Eu acho uma agressão terrível, né? Acho Procedimento? muito agressivo. eu não acho. Não, assim, você precisa, a tecnologia hoje, vem o Dr. Sérgio. minimamente invasiva, vamos colocar nesse lado, Sim. que é a videocirurgia. Então, as cirurgias bariátricas, isso não é minha área, mas a cirurgia bariátrica, hoje, você faz por videoendoscopia. São pequenas incisões. A gente chama de minimamente invasiva porque as incisões são pequenas. Então, a recuperação, se eu opero o paciente hoje, na maioria dos casos que eu conheço, o paciente tem alta em 1 ou, no máximo, 2 dias. Isso. Então, e a cirurgia é extremamente extensa, porque no meu tempo que eu fiz cirurgia geral, a gente fazia B1, B2, então a gente abria a barriga do paciente e ele ficava internado 5 dias. Uma vesícula se fazia ficava internado 5 dias quando você colocava um catéter, um dreno, não é isso? Né? Tá recordando os velhos tempos, né? Hoje, com uma vídeo, você pode fazer o paciente de manhã, no outro dia de manhã ele vai embora para casa. Quer dizer, e a recuperação é muito boa. Então, por isso que a gente chama minimamente invasiva. Não é questão que a cirurgia é pequena, ela não é pequena. Sim. Mas ela é minimamente invasiva por isso, porque a recuperação é muito grande. E você não aumenta as morbidades por isso. E isso é a tecnologia em prol do paciente. Se você precisa dar mais ponto em todo o estômago, tem um grampeador que vai lá, aperta e já sela tudo lá e acabou, entendeu? Quer dizer, então,
dependendo da habilidade do cirurgião, é uma cirurgia que eles fazem hoje em 30, 40 minutos, né? Doutor Sérgio, Então, qual não é é- o tempo nessa cirurgia por um neurocirurgião? É. Não, eu quero. Vocês Eu tenho aguçaram certeza. A curiosidade. Assim, eu tenho certeza que meus colegas aqui estão até rindo, porque existe um estigma real de que a neurocirurgia é um procedimento demorado, longo, exaustivo, que dificilmente o paciente se recuperará tão rápido. Mas a gente, graças também ao advento da tecnologia, hoje a gente consegue alguns milagres nesse sentido. As cirurgias são rápidas também. Quando eu digo um procedimento rápido, vou citar um exemplo. Hoje a gente consegue operar um aneurisma cerebral em 2 horas, 2 horas e meia. Algo impensável há 20 anos Sim, atrás. Exato. Sim. Né? A recuperação do paciente também isso falando da microcirurgia, cirurgia convencional, porque a gente tem também uma técnica chamada de minimamente invasiva, que é por dentro dos vasos, né? A técnica endovascular. A internação desse paciente também gira em torno de 48, 72 horas. Eu vou entrar um pouco no ponto que não é a minha área aqui, vou aproveitar o gancho da cirurgia bariátrica. A gente tem que ter muito cuidado com essa história de procedimentos minimamente invasivos, recuperações rápidas. Existe um contraponto nessa história toda, que é o seguinte: acho que o princípio básico de todo procedimento cirúrgico, seja ele neurocirúrgico, plástico ou até mesmo a quimioterapia, a radioterapia, é que o que nós estamos fazendo para o paciente pode ser considerado uma lesão, né? A minha cirurgia é uma agressão. E o paciente precisa entender que essa Por isso agressão. eu usei o termo, que é Exato. uma agressão. É uma agressão. A minha cirurgia é uma doença. Então eu tenho que ser muito claro para o meu paciente de que ele está trocando a doença que ele tem hoje por uma doença que nós vamos provocar. No caso das cirurgias bariátricas. Peraí, como é que é? Uma doença que eu tenho hoje por uma que o senhor vai provocar. Exato. O paciente Já não gostei. Não gostou? Gostei. Então, Mas eu gostaria que eu esclarecesse. Vou tentar ser um pouco mais claro. A cirurgia ou procedimento cirúrgico, seja ele por videolaparoscopia, guiado por imagem ou minimamente invasivo, né? Hoje esse termo é usado de modo muito frequente, pode ser até, posso até dizer, me atrevo a dizer que às vezes isso é um apelo comercial. A gente tem que tomar muito cuidado. O procedimento ele é um agravo, eu posso chamá-lo de doença. Quando você submete um paciente a, por exemplo, uma cirurgia bariátrica por procedimento videolaparoscópico, o indivíduo precisa se recuperar daquele procedimento, tá certo? Do procedimento em si, cicatrização de tecidos e etc. Só que quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, existem alterações inflamatórias crônicas que nem sempre são levadas em consideração ou explicadas para os pacientes. O paciente pode ter hepatopatia, ele tem desnutrição proteica. Então, a queda de cabelo é uma das complicações do procedimento. E nem sempre isso é explicado para o paciente. Por isso que a gente não pode banalizar e fazer esse tipo de cirurgia para qualquer indivíduo que quer só caber naquele vestidinho. Né? Então o paciente precisa entender que ele pode sofrer alterações a longo prazo pertinentes àquela cirurgia que ele fez. Então ele tem que entender que ele está fazendo uma troca. Mas, Pois não, Beth, pois não. diante- Você coube no vestido? Eu estou em vestidos, em Fez calças. novo? Estou usando 36, estou super feliz, mas é importante falar mesmo disso e salientar. Eu estava com 80 quilos e fiz a cirurgia. Como assim você com 80 quilos fez a cirurgia? Os planos de saúde liberam a cirurgia a partir do MC40. Eu não estava com MC40 quando eu fiz a cirurgia, mas eu tinha várias comorbidades relacionadas à obesidade. Eu estava com obesidade grau 1. Eu tenho 1,50 m. Eu sou 1,50 m de mulher, né? 1,5 m de mulher, pesando 80 quilos. Isso faz uma diferença grande. Embora eu me vestisse bem, as pessoas não perceberam o quanto eu estava obesa. Eu não tinha obesidade mórbida, eu tinha obesidade, chegando à obesidade grau 1, mas eu tinha hipertensão, estava com pré-diabetes, problema no joelho, asma, venho de uma família... Todos os sintomas que o doutor Lecido escreveu ao instante. Venho de uma família obesa, minha mãe fez cirurgia bariátrica, várias tias minhas fizeram, meu pai não fez porque tem medo, mas, enfim, hoje eu
estou muito mais saudável do que antes. Claro que a desnutrição, isso lá na frente pode acarretar algum problema na minha saúde enquanto nutrição. Hoje eu estou bem, meus índices estão todos ótimos, estou saudável hoje, tem 6 meses. Mas daqui a 1 ano e meio, 2 meses, isso pode vir complicar por conta do que o organismo não absorve tudo que eu ingiro, né? Isso pode acontecer lá na frente. Perfeito. Hoje eu estou feliz e estou saudável. Eu Que tinha bom. asma, tinha crise de asma 2, 3 vezes por semana. Em 6 meses de cirurgia, eu só tive asma 1 vez. Então, meu joelho está tudo ok, estou vestindo 36, sou feliz. As Já pessoas... foi. Maravilha. Hoje eu sou vista pelas pessoas, antes as pessoas não me viam, né? Que é o problema do obeso. E me sinto muito mais saudável. Não sinto falta da carinha redonda, gosto da cara magra, então estou feliz. Nós temos que ir para o intervalo, mas, por favor, doutor. Eu acho assim, dentro do que foi colocado, as equipes de cirurgia bariátrica, elas são multidisciplinares. Então, eles têm psicólogos, têm nutricionistas, quer dizer, dão um aparato e fazem palestra antes da cirurgia e depois eles mantêm alguns grupos. E isso é um apoio que o cirurgião, o chefe da equipe, como a gente chama, ele monta esse cenário para os pacientes. Então, é importante salientar que os pacientes têm orientação. Às vezes, alguns não seguem as orientações e aí eles vão ter deficiência de vitamina B12, ferritina, etc., por não seguir orientação nem alimentação adequada. Uma última pergunta, não é a tua área específica, mas alguém que passa por um procedimento de uma cirurgia bariátrica, quanto tempo é recomendado que se faça tirar as peles em excesso? Isso. 1 ano a 18 meses é onde ele vai ter estabilidade do peso, né? A gente espera 3 meses a 6 meses para poder indicar. Quem indica, na verdade, é o cirurgião bariátrico. Está liberada para a cirurgia plástica. E aí o paciente vem até nós. Perfeito. Nós vamos a um intervalo. Gente que fala retornará em instantes. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu homem. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Eu sou Cláudio Longo. Eu, Paulo D'Angelo. E eu sou Tarso Gouveia. Nós apresentamos todas as terças-feiras, às 9 da noite, aqui na altv.com.br, o Família Palestra TV, um programa esportivo onde você sabe de tudo sobre o Palmeiras, aqui na TV da internet. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Em Guarulhos, o canal 3 da NET. Campanha de prevenção a hepatites virais. O Ministério da Saúde apresentou nesta semana uma campanha publicitária de prevenção às hepatites virais e o novo boletim epidemiológico. Também foi anunciado um novo tratamento para a doença que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C. A terapia estará disponível no Sistema Único de Saúde até dezembro deste ano. O Dia Mundial de Luta contra as Hepatites é celebrado no dia 28 de julho, ontem, portanto, né? Nós vamos ver e ouvir a campanha deste ano agora no Gente que Fala. Por favor. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Você está no Gente que Fala, hoje conosco o cirurgião plástico Dr. Leci Marcondes, o neurocirurgião Dr. Sérgio Tadeu Fernandes, a oncologista clínica doutora Marineide Carvalho e a esteticista Beth Chui. Beth, você concorre ao prêmio Sebrae Mulher de Negócios? Isso, é? Concorro. Qual é a fase de tudo isso, este prêmio, como é que está acontecendo? Esse prêmio vai acontecer, na verdade, o ano que vem, está no período de inscrições. Eu fui convidada em outros anos, só que eu me senti preparada para participar nesse ano.
Eu sou empreendedora, né? Empreender no Brasil não é fácil, mas eu estou... A doutora Marineide se referiu a ONGs e você disse não participo de ONG. Eu dou os cabelos para as ONGs. Na verdade, eu tenho uma equipe de cabeleireiros que atua dentro de empresas, cabeleireiros, manicure, esteticista, fisioterapeutas e educador físico. Como funciona? Você vem aqui na AltV, por exemplo, na AltV, na Rádio Trianon, e pergunta quem quer doar o cabelo, é isso? Seria dessa forma? É mais ou menos isso. Como você aborda? Eu quero saber como é que se aborda as empresas. Isso. Eu aproveitei, eu já estou dentro das empresas com os serviços de beleza e bem-estar. A minha empresa presta serviço de beleza e bem-estar para os funcionários. São benefícios para os funcionários. Estando na empresa, eu promovo uma campanha para a doação de cabelo. O nome dessa campanha, Divas Solidárias. Todas as mulheres para a nossa empresa são divas. A partir do momento que ela doa 20 centímetros do cabelo dela, ela torna-se diva solidária. E não é um corte de cabelo de doação, é um design de corte, onde profissionais de grandes salões participam, cortam o cabelo, dando um design a esse cabelo. Além do corte de cabelo, essa diva ganha tratamentos estéticos, tudo para favorecer mesmo a campanha e motivá-las a cortar o cabelo. Doutora Marineide, há instantes, quando a gente conversava aqui no Gente que Fala, e o doutor Leci se referia a pesquisas, né? E eu disse já que eu contesto qualquer pesquisa brasileira, né? Então, eu acho que ela não... Porque e até explico, o nosso universo é muito grande. Então, quando eu apresento números aqui, esses números são de São Paulo, são do Rio, são do interior do Amazonas, aí se fala Brasil. Eu duvido que lá dos sertões venha algum número que seja, né, consistente, eu vou colocar dessa forma. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente do mundo. Eu posso colocar dessa forma, aqui no Brasil também. Qual é? Eu nem vou ler esses números aqui, 22%, esse tipo de coisa, de acordo com o que eu disse há instantes. O câncer de mama, nas mulheres, ele é o câncer mais prevalente. Ele realmente ganha de todos os outros. No homem, é próstata. Sem dúvida alguma, é próstata. O câncer mais frequente, mais prevalente no mundo é o de pele. Pele ganha de todos dentro das estatísticas. Até porque não tem uma diferenciação aí, câncer de pele em homem, câncer de pele em mulher, não tem uma diferenciação. Então, assim, câncer de pele é o mais frequente. Não tem outra alternativa. Qualquer estatística vai mostrar isso. E tem a ver o câncer de pele com a exposição solar e com a predisposição genética. Então, todo mundo se expõe ao sol. Tem câncer de pele. Agora, quando você olha sexo, gênero, não é mais sexo, é gênero. Quando a gente olha gênero, o câncer mais frequente na mulher é o de mama. Se você for separar por situações socioeconômicas, o câncer mais frequente, norte e nordeste, é colo de útero, porque ainda está relacionada à infecção por HPV. Então, e também por uma falta de assistência na apresentação precoce da infecção do HPV. E daí a necessidade de ampliar a vacinação para adolescente. Agora, volta para o câncer de mama. Mama é mais frequente em todas as populações. E o que é importante em mama é que a mulher tem responsabilidade sobre esse tratamento. Então, não tenho que esperar chegar aos 40 anos para fazer a primeira mamografia. Eu tenho que estar atenta a fatores de risco. E um dos fatores de risco é a obesidade. Então, você se livrou. Mais uma coisa boa dessa história de emagrecer. Muito bom. O Congresso da ASCO do ano passado, ele apresentava em todas as reuniões, em todas as comunicações, que obesidade era fator de risco para todos os tumores. Então, ficou até maçante o ano passado, depois da aula, porque todo mundo falava, olha, a obesidade tem a ver com todos os tumores. E realmente tem a ver. Então,
nós sempre aproveitamos as campanhas para dizer que nós somos responsáveis por um diagnóstico precoce. Dá licença, doutora Marina, nós estamos em maioria na mesa aqui, né? Doutor Homem Leci, também doutor tem. Sérgio. Não, exatamente, a senhora se referiu ao câncer de próstata e ao câncer de mama, né? Que são os mais frequentes. Né? Mas prevenção. Prevenção, este é o... Prevenir é nunca ter. Sim. Tá certo? Então, se você quer Quando prevenir... eu disse que nós estamos em 3 aqui, a senhora citou, não precisa esperar os 40 anos para para ter um diagnóstico de mama, não é? Isso. Agora, os homens, lógico... Então, né? olha, são dois conceitos. São dois conceitos que se atrapalham um pouco. Prevenir é nunca ter. Então, se você não quer ter câncer de próstata, pode operar a sua. Sim. Mas não vai ter. Também não tem próstata. Agora, a sua responsabilidade é em não fazer um diagnóstico tardio. Então, começar a fazer rastreamento é diagnóstico precoce. Então, é toque retal e é exame de sangue, que é o PSA. A Maura da Vila Maria manda uma mesma pergunta tanto para o Dr. Leci quanto para a doutora Marineide. Por que a radiação contra o câncer provoca queda do cabelo? Seria isso, radiação contra o câncer? Não sei se... A radiação terapêutica, como ela é em altas doses, ela inibe o crescimento e a divisão celular. Então, no local onde é aplicada a radioterapia, sim, é uma ação local. Isso, é exatamente isso. E em alguns casos, hoje muito menos, mas queimaduras também, né, na parte de pele. Dr. Leci, o Brasil já se notabiliza pela qualidade de suas cirurgias reparadoras? Pergunta o Jaime do Jardim Bonfilioli. Bom, o Brasil, ele é, sem dúvida nenhuma, um expoente em cirurgia plástica, internacionalmente, mundialmente conhecido. Os nossos cirurgiões plásticos hoje têm uma formação muito boa, tanto na parte cirúrgica, que é a prática médica, vamos chamar assim, como na parte científica. Então, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, a gente tem graus de pesquisa dentro da CAPES, por exemplo, e a Escola Paulista, que é chefiada pela professora Lídia, teve um CAPES 6 para a cirurgia plástica, que é assim um prêmio fora de série para uma cadeira cirúrgica, né? Então, tem se notabilizado muito e o volume cirúrgico nosso também é muito grande, né? Principalmente hoje, advindo também da cirurgia bariátrica, aumentou bastante. Doutor Sérgio, Sara do Butantan, acho que é endereçada para o senhor aqui. Como deve proceder um paciente quando a segunda opinião é totalmente divergente da primeira? Será que no teu caso tem alguma? Tem. A neurocirurgia acho que é uma das especialidades mais controversas, né? Isso é fácil de explicar. Toda vez que nós estamos diante de situações que são infrequentes, não vou dizer que são situações raras, mas tudo que é pouco frequente, é difícil você ter um consenso, porque a experiência é pequena. E a neurocirurgia é uma especialidade de exceções, né? Se nós compararmos o número de casos, por exemplo, de hipertensão arterial sistêmica, é infinitamente maior. Então, é mais fácil você ter um consenso a esse respeito. Eu acho que todos os colegas podem opinar sobre isso, né? Opiniões divergentes na medicina é algo frequente. Quando são totalmente divergentes, o paciente hoje tem a informação à sua mão, né? Ele tem como buscar informação, ele tem como, mesmo não tendo a formação técnica a respeito do assunto que ele busca, ele consegue ter um embasamento e já chegar com alguma informação no consultório. Hoje o médico tem que estar preparado para essa situação, né? Ele lê muito sobre cirurgia plástica antes de procurar um cirurgião plástico, ele lê muito sobre tratamentos quimioterápicos. Muitas vezes o paciente já chega te perguntando sobre determinado tratamento. Então, informação é acessível. Tá bom, conheço vários colegas que chegam perguntando
sobre determinado problema que ele tem. Mas se o senhor respondeu que eu não quero ouvir, eu mudo. O senhor não serve para ser meu médico. A psicologia explica isso. A psicologia explica isso. Que isso mas é o que acontece. Isso é extremamente comum, né? Sim. Porque que Mais nem fácil eu foi trocar de dito. médico. Isso, e é o que eu falo. Quando você pergunta, porque a gente fica numa situação um pouco diferente das outras especialidades, porque quem vai procurá-lo tem uma patologia e tem que fazer a cirurgia. Não tem escolha. Ele pode questionar, até que ele vai achar um que ele vai concordar porque não tem alternativa mais, como tratamento para tumor de mama, enfim. Não é? Isso é comum, ter uma segunda opinião, terceira, quarta. O paciente vem para a gente para fazer a reconstrução, por exemplo, que a cirurgia plástica faz essa parte também, junto com o mastologista, e aí, de repente, o paciente desaparece. Por quê? Porque alguém da família indicou um outro colega, e aí ela muda o mastologista, muda o cirurgião plástico, muda todo mundo. Então, isso é comum do paciente. Por quê? Porque ele está fragilizado nessa hora, na verdade. E essa fragilidade vai levá-lo aonde ele se sentir mais amparado, né? Acolhido, aí ele vai se deixar fazer a cirurgia, etc. e tal, e aquele médico vai ser o maravilhoso da vida dele. Mas, doutora Marineide, eu conto sempre a história aqui no Gente que Fala, de colegas, né, gente de rádio, gente de microfone, que vai no médico e um deles fala assim, eu não vou lá porque ela vai falar que eu tenho coisa ruim. Sabe? E não vou mais. Aí teve um diagnóstico e eu desapareço. Ao invés de fazer a prevenção, que a senhora citou há instantes, né, eu desapareço. Esse é o quadro que o Dr. Leci colocou. E vou procurar inúmeras, né, alternativas. Ou se eu chego lá no Dr. Sérgio e ele fala, você tem isso, eu já fico bravo com ele. Como é que ele descobriu antes que eu, né? Então, mas isso é comum. Vocês estão... mas comum. Não, é comum. A gente vivencia isso no consultório. Muito isso. Todo dia tem. Você vai ter um quadro assim, um paciente dessa forma, né? Acho que o ponto que eu posso colocar aqui é o profissional da área da saúde, seja de qual for, ele tem que estar preparado, né, para entender que o paciente, não tanto no caso da cirurgia plástica estética, mas na reparadora talvez, acho que isso aconteça, de que é um momento de fragilidade, é um momento em que a primeira reação é negar, por isso que eu disse que a psicologia explica. Então, o profissional ele tem que saber quais são as fases que a estrutura mental do paciente vai percorrer diante de um diagnóstico, seja de uma doença mais grave, um câncer, mas é extremamente frequente. Primeiro ele nega, depois ele passa a se questionar, né, fazer barganha, por que comigo, por que não com outro? Depois ele começa a aceitar aquele diagnóstico. Quando ele começa a aceitar, passa para a fase do inglês Dr. Shop, que é procurar 4, 5 médicos diferentes até que ele encontre aquele médico que vai dizer o que ele quer ouvir. E aí, muito cuidado, porque nem sempre o que ele quer ouvir é o que ele precisa fazer. Doutora Maria, eu estou citando exemplos que eu vivenciei junto com colegas de profissão. Então, se um deles falou, não, eu vou lá, ela vai falar que eu tenho coisa ruim. Esse é o termo, nem se refere à doença, tem medo até de citar a doença. Então, eu fujo. Senhora, onde é o endereço da senhora, eu já não passo mais na porta. É muita ironia, mas é a realidade. Vocês devem vivenciar, como o doutor Leci disse, muito. Uma situação onde você ainda tem tempo de barganhar, que você ainda acha que não é doente, dá para passear na praça. Mas no momento em que a doença se estabelece, você não tem mais com quem barganhar. E aí sim, aí se estabelece uma fase que é muito importante. É quando o médico atende e olha no olho do paciente e o paciente reconhece esse olhar de acolhimento. Sim. Aí sim, aí ele está preparado para ouvir. Então, a diferença... Mas e se esse momento já passou? Não, esse momento ele é único. Ele é como o primeiro amor, você sabe, quando ele acontece. Doutor Leci. Isso daí me fez lembrar uma coisa muito mais simples que tumores de mama, ou tumores cerebrais, que é o tumor de pele, que tem uma incidência enorme, é o primeiro mundialmente, né?
É um paciente com carcinoma basocelular, que é um tumor que começa uma feridinha, foi crescendo, ele foi deixando a região temporal, foi no consultório e falei, bom, tudo bem, vamos ter que tirar. É um procedimento simples, relativamente simples, se faz com anestesia local, e tirou, você está curado. O fato de eu ter falado que aquilo era um carcinoma basocelular, quer dizer, um tumor de pele, ele é maligno, mas o tratamento e o contexto, o resultado final é benigno, é positivo, vamos chamar assim. Então, ele se esquivou e simplesmente desapareceu. Isso. Entendeu? Então ele foi procurar uma outra opinião, alguém que falasse alguma coisa, eu não sei o que procurou, mas isso não é incomum, mesmo em pequenas lesões. A palavra tumor ou câncer, realmente as pessoas se abalam muito. Né? Doutor Sérgio, quando chega até o senhor, não tem como retornar. Da linha, como eu disse, a neurocirurgia, por ser a especialidade das exceções, as opiniões muitas vezes são contraditórias, são controversas. A gente ainda tem muito a avançar na neurocirurgia, mas nem sempre é o fim da linha. Nem sempre o que é o fim da linha. Brian Schiff? É isso? É quando a gente usa a cirurgia auxiliada pela imagem, que a gente chama de neuronavegação, é um procedimento em que a gente se utiliza de exames pré-operatórios de imagem, seja por tomografia ou por ressonância. Então, é uma foto de um momento pré-operatório. E aí eu uso dessa imagem pré-operatória no momento cirúrgico, no procedimento. E essa foto não se atualiza. Então, quando a gente faz o procedimento, a cirurgia, o cérebro acaba mudando de posição, aquela lesão que existia no exame pré-operatório deixa de existir. Em momento, enfim, ali no ao vivo, né? Então, essa mudança entre o pré-operatório e o procedimento é que é um problema técnico da neuronavegação. A gente não tem essa atualização em tempo real da imagem. Então, o cirurgião ele precisa lançar a mão. Aqui. Exatamente. Esse delay, esse atraso entre uma imagem e outra, para a neurocirurgia... Tá falando aí, exato. Tá a doutora Marineide e a Beth aqui. Exato. É esse atraso de imagem. Atraso. Exato. Você está fazendo a cirurgia, procurando, mas está... E eu estou olhando para uma coisa ali que não condiz mais com o que eu estou vendo na tela do computador, porque já mudou. Né? Então, esse atraso entre as imagens é que é um problema técnico do procedimento guiado por imagem, e que o cirurgião precisa saber disso, que isso acontece, porque senão ele continua tirando lesão, achando que ela ainda existe, mas ela já não existe mais. Criou uma nova Exatamente. Lesão. Esse é um problema técnico do procedimento. Né? Doutor Leci, o senhor é titular da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e também Sociedade Brasileira de Queimados. Né? Se eu perguntar para o senhor procedimento pós-bariátrico, completamente fora dos títulos que eu citei aqui para o senhor, tem alguma orientação específica? Bom, dos títulos aí porque isso daí mas é um resumê do resumê, mas tudo bem. Sim. Mas eu sou cirurgião plástico de formação, né? E cirurgião geral também. Mas em relação à bariátrica, você quer saber dos alguma procedimentos? Recomendação específica? Ela já tem todos aqui, o senhor pode se esquecer dela. A consultora. Mas eu acho assim, é bom, é uma surpresa agradável de você ter uma paciente, né, que se submeteu ao bariátrica e que futuramente talvez seja uma candidata à cirurgia plástica ou não, mas a idade é um fator preponderante. Pacientes jovens, tem paciente com 20 anos que faz se submetido à cirurgia, 22. Eles têm menos flacidez de pele do que um paciente que tem 40, 50 anos e é submetido à cirurgia bariátrica. Então, você tem o fator de idade, tem o fator genético, você tem os pacientes que fazem exercício. Essa mesma semana eu tenho muito paciente que eu atendo para fazer a pós-cirurgia bariátrica, e esse tipo de paciente, me chegou um paciente que ele começou a se hidratar, olha que coisa, uma coisa muito simples que eu vou falar. Ele começou a usar um hidratante, um homem, começou a usar um hidratante, porque ele via que os pacientes que submetiam cirurgia bariátrica, a pele ressecava demais. Ele começou a usar o hidratante e faz 2 anos que ele usa o hidratante. E eu percebi que a pele dele era uma pele jovem, rejuvenescida. Ele me contou isso, eu não perguntei para ele, ele me falou espontaneamente. Então você vai vendo que os cuidados
são muito importantes para que você tenha um resultado cirúrgico posterior também positivo. Porque se você não tiver um cuidado de alimentação, um cuidado com a sua pele, são cuidados que, na verdade, você vai negligenciar, mas que são fundamentais por aspectos de cicatrização e de pós-operatório. Dr. Lissi Marcondes, tem uma forma de entrar em contato direto com o senhor? Um site, um telefone, alguma coisa que o senhor... Tem um site, plástica.com.br. Agradeço a tua gentileza no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço. Dr. Sérgio Tadeu Fernandes, da mesma forma, um endereço que se possa localizá-lo? A gente tem o site, né, do consultório, que é o www.ibrahim, com um N de navio no final, .med.br. Grato por ter vindo ao Gente Eu que agradeço. Beth Shui, Neo Delivery. Isso. Eu tenho um site também, é o www.naildelivery.com.br. A gente atende empresas e domicílios também. Esse Neil... Neil. N-A-I-L. Isso. Sim. Neil Delivery. Isso. Não é? Isso. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Obrigada. Doutora Marineide, grato por ter vindo. Tem uma forma de localizá-la? Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Mas o simpósio é SOSSIC.med.br. Na outra semana. No site da Santa Casa é possível localizar? É possível, sim. Muito grato por ter vindo ao Gente que Fala. Obrigado pela oportunidade. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.